Fala, meus queridos! E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe Lintz e sem enrolação, bora pro nosso assunto? O mais forte pedido de impeachment contra Luiz Inácio Lula da Silva acaba de ser protocolado na Câmara dos Deputados. O número recorde atinge 43 parlamentares que querem Lula fora da presidência da República. Sim, é isso mesmo que você acabou de escutar. Lula é alvo de mais um pedido de impeachment, mas diferentemente de outros 6 que já foram protocolados até o momento, este novo é o maior, repito, mais forte, que conta com a maior adesão, inclusive com parlamentares de partidos diferentes. Diferentemente da última vez em que somente deputados do PL, do partido do presidente Jair Bolsonaro, tinham protocolado. Isso demonstra que a base de Lula dentro do Congresso Nacional está começando a derreter. Detalhe, em pouco mais de 100 dias de seu governo. A motivação desta vez é em relação à possível responsabilidade de Lula em relação aos atos do dia 8 de janeiro. Para os parlamentares, Lula teria cometido o crime de responsabilidade por não ter reforçado a segurança em Brasília, impedindo assim que os prédios dos 3 poderes fossem vandalizados. O autor do texto é o deputado Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, e outros 42 deputados de partidos como PL, PP, Podemos e Patriota. O grupo também fez uma coletiva de imprensa para dizer que se Lula fosse tratado como Ibanez Rocha e Anderson Torres, ele estaria afastado e Flávio Dino estaria preso. Não é revanchismo, mas é algo que tem que ser investigado com muita seriedade e transparência. Se houve cometimento de crime, que se responda e pague como qualquer outro cidadão brasileiro, disse o deputado autor do pedido de impeachment. A deputada Juliana Zanata, do PL de Santa Catarina, também falou sobre a decisão de colocar as imagens do dia 8 de janeiro em sigilo, decisão que só foi derrubada com vazamento de parte das imagens, mostrando aliados de Lula como Gonçalves Dias, então ministro do GSI, dentro do Palácio do Planalto, conversando com os manifestantes. Bom, e como todos vocês sabem, para se aprovar um pedido de impeachment contra um presidente da República, seja ele quem for, é preciso que exista uma grande maioria de apoio na Câmara dos Deputados. Bom, diante disso, fica muito claro que a base de Lula só está começando a derreter. E se já não bastasse isso, o governo de Lula começou a sofrer mais uma importante derrota no Legislativo. Desta vez foi votado os decretos de vetos do marco do saneamento básico que o governo de Lula tentou impor a um projeto do governo do então presidente Jair Messias Bolsonaro. O resultado, Daniela Lima, na CNN ao vivo, foi obrigada a anunciar com um clima de velório. Da primeira grande derrota do governo Luiz Inácio Lula da Silva na Câmara dos Deputados, ontem ficou muito claro que a base, ela é esmilinguida na Câmara dos Deputados quando a maioria derrubou as mudanças que Lula fez no marco do saneamento. E detalhe, né? Teve ministro dizendo em on, né, que achava que isso ia passar tranquilo, que era só uma conversa, que não tinha dúvida sobre o projeto. E ontem, foi ontem à noite, né? Tomaram uma marretada no Congresso Nacional, em especial na Câmara. Foi, para usar o termo da Anitta, que tá pop agora, macetaram, né, as mudanças do marco do saneamento. Se já não bastasse isso, o PL das fake news, ou mais conhecido como PL da censura, também teve uma grande derrota esta semana. Você acompanhou. Arthur Lira resolveu adiar a votação, basicamente enterrando a possibilidade desta pauta voltar a ser tema no plenário dos deputados. Até porque Arthur Lira admitiu que não existia sequer de perto números suficientes para aprovação deste projeto de lei. Mas saiba que a base de Lula não está derretendo somente no Congresso Nacional, o que pode, por consequência, aumentar o número de parlamentares que venham assinar o próximo pedido de impeachment contra Lula, ou mesmo este atual que acaba de ser protocolado. Até porque o próprio povo brasileiro já começou a se revoltar com Lula, inclusive começando a cobrar pela famosa picanha. E essa escada, viu, ministro? Essa escada tem que ter uma churrasqueira. É preciso... Vai levar um tempo para a gente consertar esse país. Não é uma coisa tão fácil. A gente pegou esse país semi-destruído.
Que demais! E no meio de toda essa gente, temos ainda aqueles que fizeram a letrinha do amor, que já estão totalmente arrependidos. Pelo menos é o que demonstra um nordestino que teve o seu Bolsa Família cortado. Deixa eu continuar conversando com o pessoal aqui, meu amigo. Boa tarde, o senhor tá aqui desde que horas? Eu tô desde 5 horas da manhã. Cheguei 5 horas da manhã, ainda não fui atendido. Agora eu fico pensando assim, né? Na hora da gente voltar no presidente Lula, né? Aí a gente voltou, o nordestino botou ele lá em cima e agora ele faz o que por nós? Me diga aí. Você chegou a pegar alguma senha aqui? Não peguei senha nenhuma ainda. Não pegou senha nenhuma, ainda vai entrar, ainda vai receber atendimento, não tem uma previsão ainda, não né? Não tem previsão, não sei nem se eu vou conseguir sair, porque na hora de votar eles querem voto, agora na hora de beneficiar a gente, eles não resolvem. Ó, tem aqui um senhor, a senhora tá dizendo que ele... E se já não bastasse isso, outros nordestinos estão gravando vídeos nas redes sociais demonstrando a sua insatisfação com Lula. Alô, meus amigos, aqui tá meus colegas de trabalho, eu não falo meus funcionários, mostro aqui, mas meus colegas. Eu tenho muitos funcionários aí pela fazenda. Essa fazenda aqui tem vezes que chega a ter 70, 80 funcionários. Tem vezes que na sala do café chega a quase 300. Eu queria dizer a vocês aqui, na cidade de Una, Bahia, Adelcio, você votou em Lula, né? Votei em Lula. Tá arrependido? Tô. Não vota mais? Não voto mais. Vocês que votou em Lula também estão arrependidos? Eu não votei não. Votou não? Tá arrependido? É? Você votou? Tá arrependido você? Tô todo mundo arrependido. Então isso aqui daí é o que eu tô falando, é ele. Adelcio aqui trabalha comigo quanto tempo, Adelcio? Uns 8 anos. Uns 8 anos? É. Você falou comigo que ia votar em Lula, eu falei o quê? Nada. Nada, pode votar. O voto é independente. Não importa quem trabalha. E a Adelcio era fanática a votar em Lula. E hoje tu tá achando o quê? O pior governo que tá sendo. Mas antes tivesse votado no Bolsonaro? Mas antes de votar no Bolsonaro, deixar continuar como tava. Se arrependeu? Se arrependi. E agora eu vou fazer uma pergunta para finalizar esse vídeo. Se o PT botar um candidato a prefeito em Una, você vota, Adelcio? Não voto não. E vocês o voto aqui, dele tudo. Se o PT botar um candidato, filma aí, se botar um candidato em Una no PT a prefeito, vocês votam do PT? Do jeito que Lula tava aí? Eu mesmo não voto. Ninguém vota? Ninguém. Não vota não candidato do PT? Nunca votei. A prefeito, se você botar um candidato, falar bem assim, esse candidato é do PT. Tá tudo caro? Feijão tá caro? Tá caro. Arroz tá caro? Muito. Carne tá cara? Muito. Gasolina? Piorou a carne. Energia? E o gás, bujão, e o gás, olha lá, ó. O gás? 145. 145 bujão? É doido, rapaz. E Lula dizendo que é pra 50, viu? Lula disse que é pra quanto gás? Pra 50. Pra 50? Então aqui, desse pessoal que tá aqui, são 10 parceiros aqui, que eu não falo que somos Bolsonaro, são parceiros de trabalho. Ninguém vota no candidato de Lula se botar candidato a prefeito de Una? Ninguém. Eu não Ninguém. Eu não voto não. Adelcio aqui era um cara que não gostava nem que falasse mal de Lula, né, Adelcio? Era. Ele virava, zangava, não brigava com ninguém, mas zangava. Mas hoje tu não vota de jeito nenhum. Não voto não. E candidato do PT? Nenhum. Não voto não. Se melhorar, o que não vai melhorar, não tem tendência. Não tem tendência de O melhorar. governo que ele botou lá dentro é brabo. É brabo e só tá ligando pros ricos. Então, pra mim não dá certo. E vou resumir com 2 palavras. Parabéns. Não, mas calma que ainda não parou por aí. Para incrementar este pedido de impeachment, quem sabe o apoio pode partir não somente de nordestinos que fizeram a letra do amor, como até de sindicalistas. Olha esse vídeo. Eu jamais esperei que esse dia ia acontecer com a gente. A sensação que eu tive ontem e tenho ainda hoje é de traição. De traição do governo federal. De traição do Lula. Porque eu acreditei nele, a categoria acreditou nele, fez inúmeras campanhas, participamos de várias coisas, encontrei muitos companheiros na luta aqui para que ele fosse eleito, e foi isso que ele nos deu. Na realidade é uma traição que ele fez com a categoria médica ferroviária. O fato dele não receber essa categoria mostrou o quanto ele pouco se importou com a nossa venda. Bom, e é claro que uma hora ou outra este crescimento de insatisfação em relação ao governo de Lula, mesmo por parte daqueles que fizeram a letra do amor, iria inevitavelmente refletir nas pesquisas de popularidade do petista. Olha só o que a jornalista Thaís Oyama foi obrigada a anunciar. Dessa vez, a Quest fez de novo a mesma pergunta. Como você avalia a forma como Lula se comporta como presidente? A queda foi de 12 pontos, Fabiola, foi de 12 pontos, é uma queda muito grande, bem além da margem de erro. O primeiro ponto preocupante é que, na divisão regional sobre a avaliação do Lula, ele perde mais pontos em que região? Justamente no Nordeste,
que foi a região do Brasil em que ele mais conseguiu votos. Lá são 9 pontos, né, que ele perde. Segunda coisa, no critério etário, ou seja, quais são os segmentos de idade em que ele mais perde, deu o quê? Os jovens. E foi no segmento jovem que ele mais teve votos também. Então, isso sinaliza uma clara decepção em relação às expectativas que esses segmentos tinham. Em suma, Fabíola, essa pesquisa foi um desastre para o governo Lula e deve acender vários sinais vermelhos lá para o presidente. Olha, desta vez eu preciso concordar com a jornalista. Até porque perder popularidade em tão pouco tempo, ainda mais da base que o ajudou a eleger, no caso os mais jovens e os nordestinos, é uma verdadeira tragédia. E olha, saiba que já chegou a hora até da TV Globo, aparentemente, começar a dizer adeus. Não existe caminho do meio. Diante de um governo que tortura, mata, expulsa e transforma dissidentes em apátridas, não há olha, eu não vou assinar porque eu quero ficar como instância negociadora. Acho que você pode condenar, o Brasil não pode, e o governo Lula especialmente não pode. Que o governo Lula é um governo da esquerda democrática. Esquerda democrática, putz. Olha, esse termo aí foi bom, hein? É tipo socialismo e liberdade. Casa certinho. Ele não pode mais se misturar com a esquerda ditatorial. Porque nada mais parecido com uma ditadura de esquerda do que uma ditadura de direita. E agora se vê na Nicarágua. E todas as outras barbaridades das quais se acusa o ditador Daniel Ortega. Então, o que o governo Lula precisa fazer? Deixar bem claro o seu compromisso com a democracia externa. Eu sei que a diplomacia brasileira tenta encontrar um meio termo para não ser, para ser capaz de entrar em negociações. Mas aqui valores são valores, princípios são princípios. A democracia é um princípio inegociável. Acho que agora eu estou começando a entender o real motivo de Lula viajar tanto pra fora. Olha essa notícia. Lula começa governo com mais tempo no exterior do que em viagens pelo Brasil. O presidente já fez viagens por países como Argentina, Estados Unidos, Emirados Árabes, China, Portugal e agora está em Londres, lá na Inglaterra. Será que Lula estaria supostamente tentando fugir um pouquinho do próprio povo que o elegeu, quem sabe até de uma parte da própria imprensa brasileira que o ajudou a chegar novamente ao poder? Fica o questionamento. Bom, mais uma coisa é certa, o mais forte pedido de impeachment contra Lula acaba de ser protocolado. A oposição só cresce e a popularidade do petista só derrete. Como disse a jornalista de esquerda Thaís Oyama, uma verdadeira tragédia. Pessoal, depois dessa eu vou encerrando por aqui. Meu nome é Felipe Lintz, te vejo na próxima oportunidade. Tchau, tchau.